Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Guizardi, sou enfermeira, doutora em saúde pública e professora universitária. Juntamente com a equipe de comunicação e mídias digitais da Igreja Adventista do Riacho Grande, nós iniciamos uma série de vídeos para você que tem procurado conhecer um pouco mais sobre saúde e buscado um estilo de vida mais saudável, mais harmonioso com você mesmo, com as pessoas ao seu redor e também com o seu Criador. E para começar, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o seguinte tema: distúrbios do sono em tempos de pandemia de Covid-19. Bom, todo mundo sabe que, especialmente no último ano, problemas de cunho emocional e até mesmo espiritual aumentaram nas pessoas ao redor do mundo todo, desde que a pandemia do novo coronavírus se espalhou, gerando milhões de infectados, óbitos e pessoas que vêm lidando com o luto cada vez mais frequentemente. A morte chegou bem próximo de praticamente todas as famílias. Também o medo e as preocupações relacionadas a esta doença. Toda essa situação vem impactando também na qualidade do sono das pessoas. E isso é um problema, porque o sono ele desempenha um papel fundamental para a nossa saúde física e mental. E a qualidade do sono é essencial para nos habilitar para lidar com a maioria dos problemas ou das situações do nosso dia a dia. Bom, o que acontece durante o sono? Durante o sono, o nosso sistema imunológico se fortalece, a nossa memória se consolida, então tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente aprendeu, é durante o sono que se armazena. Ocorre também a produção de hormônios e a regulação das emoções, olha só que importante. E também as crianças crescem enquanto dormem e nós adultos temos as nossas células renovadas. O sono saudável, que compreende a duração, a qualidade e o tempo de sono adequados, é um dos 3 pilares fundamentais da saúde sustentável. Os outros 2 são a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Uma única noite de privação de sono pode produzir distúrbios de humor significativos e diminuir as defesas imunológicas. Então, quem está ficando aí muito mais mal-humorado, mais fácil de pegar doença, preste atenção como está o seu sono. A insônia crônica e a perda de sono prolongado aumentam os riscos de consequências indesejáveis, ao longo do tempo, para a saúde mental, como depressão, ansiedade, risco para o uso de substâncias ilícitas. Também para a saúde física, como hipertensão, diabetes, então o sono pode estar até interferindo nisso, obesidade também, e para a saúde ocupacional. Então, o próprio rendimento durante o trabalho, a baixa concentração durante as atividades laborais, maior riscos para acidentes, dentre outras coisas. E você provavelmente já ouviu falar sobre o relógio biológico, não é mesmo? Cientificamente, ele é chamado de ciclo circadiano e tem a ver com o funcionamento do nosso corpo durante um período de 24 horas. E, na verdade, todas as formas de vida, dentre elas algas e até as moscas, respondem aos ciclos do Sol, da Lua e das estações. Cada ciclo de 24 horas influencia as funções do nosso corpo. Então, a temperatura, ela oscila ao longo do dia, assim também os níveis hormonais, o funcionamento intestinal, tem determinados horários que vai esse funcionamento ser intensificado. O ritmo cardíaco também, ele tem uma sequência, mais rápida, mais lenta ao longo das 24 horas, a pressão arterial e até mesmo a nossa sensibilidade à dor. O ritmo circadiano mantém o corpo alerta durante as horas de claridade, para que a gente esteja pronto para estudar, para trabalhar, para dirigir, para fazer as nossas atividades do dia. E ajuda a relaxar à noite, quando o nosso metabolismo cai. Então, o funcionamento aí diverso do nosso organismo diminui, a temperatura também abaixa, e o nosso sistema de alerta também tem uma rebaixada.
Uma noite mal dormida já interfere na coordenação motora e na concentração. E a gente fica tão habituado com o relógio biológico que às vezes nem percebe que ele existe. Ele é capaz até mesmo de fazer com que a gente desperte quando o despertador não toca, ou quando é um final de semana, um dia que você não vai trabalhar, seu corpo já está acostumado, naquele horário ele acaba despertando o seu corpo, né? Infelizmente, até no dia que a gente poderia dormir até mais tarde. Bom, vou falar um pouquinho como que funciona isso no nosso cérebro, né, no nosso corpo. Então, nos mamíferos, o relógio biológico localiza-se numa região do cérebro denominada núcleo supraquiasmático. Quem de fato controla os batimentos deste relógio interno é um hormônio chamado melatonina. E a produção desse hormônio inicia por volta das 21 a 22 horas da noite, chegando ao seu ponto máximo entre meia-noite e 1 hora da manhã. A produção da melatonina ela é influenciada pela luz, especialmente a luz solar. A presença da luz solar faz com que a produção desse hormônio diminua. E a ausência da luz estimula a sua produção. Então, o que acontece? Existe o contato da luz com os nervos sensitivos, né, localizados sobre a pele, que transmitem através do sistema nervoso essa informação até o núcleo supraquiasmático, e o núcleo, né, cabe a ele informar a melatonina, se ela deve diminuir ou aumentar a produção. Assim, a produção da melatonina cai durante o dia, para que a gente se mantenha alerta, e aumenta à noite, para que o corpo, então, se recupere, né? Que todo o metabolismo aí de crescimento, de renovação celular, de memorização, né? Dentre outras coisas, possam ocorrer. Tem outro hormônio muito importante, que também é produzido durante a noite, no escuro, que é o GH, ou somatropina. A gente conhece ele mais como hormônio do crescimento. Então, nas crianças, ele é importante para o crescimento e desenvolvimento, e nos adultos para renovação celular. Então, até para o nosso rejuvenescimento, o GH faz uma importante função. Então, dessa forma, a luz solar, ela desempenha um importante papel de marcador de tempo natural do corpo, né? Ela vai ajudando a fazer essas marcações. Agora é hora de o corpo relaxar, né? Começar a produzir esses hormônios, ou agora é hora de acordar, é hora de aumentar o metabolismo, a temperatura, a pressão, né, sanguínea aumentar. Então, a luz solar, ela é um marcador natural para o nosso organismo. Por isso, quando a gente vai dormir, é importante que a gente durma no máximo de escuridão possível e nos horários que respeitem a produção desses hormônios, né? Por volta das 21 horas. Os estudos já mostram que pessoas que dormem mais tarde, elas não têm a produção da melatonina adequadamente regulada, para que aconteça também mais tarde. E como a gente já disse, embora o sono seja, então, natural para o ser humano, muitas pessoas já sofrem de distúrbios relacionados ao sono, e isso se intensificou nessa fase estressante de pandemia, o que vem tornando aí a insônia um problema de saúde pública. E essa crise sem precedentes, né, na nossa atualidade, afetou o sono, tanto dos profissionais de saúde como da população em geral. Num momento em que um padrão de sono adequado seria fundamental para a gente criar resiliência e para lidar com as consequências dessa pandemia, né? Como as mortes, as infecções, o luto que a gente comentou. E pesquisas recentes com profissionais de saúde, desde aí o surgimento, né, do novo coronavírus, mostram taxas muito elevadas de insônia, cerca de 35%, entre profissionais de saúde, e também de ansiedade, cerca de 45%, e sintomas depressivos, 50%. E todos esses sintomas, eles são muito mais intensos naqueles profissionais que a gente chama de linha de frente, que estão envolvidos diretamente com pacientes diagnosticados ou em risco, né, de contrair o Covid-19. Já os dados da população em geral também indicam um aumento da insônia,
perda de sono e má qualidade de sono. Tal situação se assemelha a outras grandes crises, como quando ocorrem desastres naturais, como terremotos, inundações, incêndios florestais. A fase que se segue, né, enquanto as pessoas se recuperam e lidam com essa situação, também geram insônia. E, na verdade, qualquer, então, evento estressante pode alterar o nosso bem-estar psicológico, físico, né, e desencadear distúrbios do sono. Bom, e com a pandemia do Covid-19, pelo menos 2 fatores estão envolvidos aí e que estão causando, né, a insônia. Os efeitos do confinamento e os horários de trabalho ou das atividades diárias que estão ocorrendo agora de forma atípica. O confinamento social, né, que a pandemia impôs, ela produziu níveis significativos de estresse, ansiedade, preocupação quanto à saúde e ao medo de se infectar, além de todas as inseguranças, mudanças e perdas, né, que ocorreram no âmbito do trabalho. E um pouco aí da perspectiva de futuro também. Quando isso vai terminar, né? Quando que isso vai me atingir em maior ou menor grau. As alterações na nossa rotina diária, tais como acordar num determinado horário, chegar no trabalho, né, em determinado horário, os horários das refeições, de fazer uma caminhada, de fazer algum exercício físico, de se envolver com atividades sociais e de lazer, elas prejudicaram os nossos marcadores de tempo, né? Elas também eram marcadores mais definidas ao longo do tempo e todas elas sofreram alteração. E esses marcadores, eles eram e continuam sendo importantes também para ajudar o relógio biológico a se preparar para esses momentos de estar mais acordado e o momento de estar, né, relaxando para dormir. Então, todo mundo sofreu, né, com maior ou menor grau, alterações neste relógio biológico. Então, agora as pessoas em home office acordam um pouco mais tarde, né, porque não tem aquele tempo de deslocamento ao trabalho. Então, pode ser que alterações como essa estão acontecendo com você, com alguém da sua família. Mesma coisa os horários de pré-escola, né? Então, a pessoa fica online, ela fica mais tempo conectada, interagindo, né, com outras pessoas, porém, os horários de comer mudaram, né? Os estudos estão mostrando que as pessoas estão tendo que trabalhar mais, né, em casa do que também trabalhavam fora. E outro fator de mudança foi a diminuição da exposição à luz solar, igualmente essencial, então, para manter o nosso relógio sincronizado, que vem causando a perturbação, então, deste padrão de sono e dos ritmos circadianos. A gente também sabe que a insônia e os pesadelos desencadeados por eventos estressantes, elas podem durar mais do que a crise em si. Então, a pandemia, a gente ainda não tem perspectiva de quando vai terminar, e mesmo depois que ela termine, esses efeitos eles vão continuar. Com tudo isso aí posto, pode-se propor com segurança que aqueles indivíduos que desenvolvem distúrbios do sono significativos durante a pandemia, elas podem estar em maior risco de ter efeitos negativos para a saúde em longo prazo. Assim, proteger o sono durante esta pandemia é particularmente importante para construirmos resiliência e para a gente lidar de forma mais eficaz com o confinamento social, sofrimento e as incertezas produzidas por esta pandemia. Eu vou apresentar aqui algumas estratégias para lidar com o distúrbio do sono durante a pandemia. Faça do sono uma prioridade e reserve no mínimo 7 a 8 horas de sono por noite. Mantenha uma agenda regular para dormir, fazer as refeições, trabalhar, se relacionar socialmente, praticar exercícios físicos. Todas essas atividades, elas são pistas essenciais para que o relógio biológico esteja sincronizado. Inclusive, nos finais de semana, nos dias que você não trabalha, é importante manter esses mesmos horários. Exponha-se ao sol no mínimo 20 minutos por dia.
acenda as luzes, abra as cortinas, saia em ambientes externos, sempre usando máscara, o quanto for possível, de forma a também ajudar o relógio biológico. Evite utilizar aparelhos eletrônicos em cama ou quarto, próximo do horário de dormir. Apague as luzes, né, os abajures, luz do banheiro, dentro do possível. Né? O ideal, quanto mais escuridão, mais vai ajudar a aumentar a produção desses hormônios. Destine pelo menos 1 hora para relaxar antes de dormir, tá? Então, o horário para você tomar um banho morno, se você tem filho, para você estar em contato com as crianças, né? Se você faz uma oração, uma meditação, né? Aqui em casa a gente, quando também acha importante, faz uso de óleo essencial. Então, é aquele período que você faz um ritual aí para se preparar para dormir, para o seu cérebro ir entendendo que você está se desligando. Bom, se o sono não vier dentro de 15 a 20 minutos, vá para outro quarto, outro ambiente aí da casa e faça atividades silenciosas, como uma leitura leve, né? Nada de ficar vendo as notícias do dia, um livro, uma coisa mais voltada para lazer mesmo, e volte para a cama quando o sono estiver mais próximo. Reserve a cama e o quarto apenas para dormir, né? E não para um momento ali para você se preocupar, resolver problemas, discutir com o companheiro, né? Ou planejar o dia seguinte. Faça isso em outro horário. Procure se levantar da cama na mesma hora todas as manhãs, independente da quantidade de sono. Hoje é sábado, hoje é domingo, vou dormir até meio-dia. Isso só ajuda, né, a desregular o seu relógio. Embora seja melhor evitar o cochilo durante o dia para quem tem insônia, ele é benéfico porque, né, a privação do sono também ela vai te trazer falta de concentração, falta de disposição, perda de humor, né? Então, um cochilinho aí, especialmente nos adultos mais velhos, né, que não têm problemas de sono, também se beneficiam com um cochilinho de curta duração, 15 a 20 minutos, próximo do horário aí do almoço. Lembre-se de que curtos períodos de insônia são uma reação normal a eventos estressantes da vida, né? Tente não se desesperar, mas quando as dificuldades para dormir ocorrerem várias noites por semana, tome uma atitude e procure ajuda profissional para evitar que a insônia aguda se transforme em insônia crônica, tá? Então, percebeu que essa insônia está aumentando, que ansiedade, depressão, né, outras questões aí de âmbito emocional e até mesmo espiritual estão atrapalhando o seu dia a dia, você lidar com os eventos, né, do dia a dia. Procure ajuda profissional. Ela é sempre importante, ela sempre vai se aliar às práticas que você pode colocar individualmente também. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se você achou que ele foi importante, que ele contribuiu para você, busque colocar em prática. Compartilhe também esse vídeo com as pessoas próximas e assim a gente vai se ajudando mutuamente. Um abraço a todos.